Bom dia, pessoal. Eu sou o Matheus Malucci e hoje eu tô aqui com o Henry. Opa, e aí, bom dia? Nós vamos começar hoje o nosso SESIcast, onde nós vamos falar um pouco sobre a educação, juntamente com os convidados Luiz Olá, pessoal. Muito bom dia, tudo bem? e Lucas. Bom dia, gente. Tudo certo? Então, né, gente, a gente acaba vendo que as IAs, elas são muito presentes, é usada nas escolas, em várias partes, né? Seja para fazer trabalhos, atividades, ou até mesmo fora da escola, né? Como acaba sendo em empresas e até redes sociais, estão começando a incorporar IAs no uso delas, né? Então, muita gente vê IA só como um atalho, uma forma de fazer as coisas mais rápido sem precisar se esforçar. Mas é aí que tá o perigo, né? Porque se a gente usar a IA só dessa forma, do jeito errado, ela pode acabar mais atrapalhando do que ajudando, sem que tu realmente aprenda algo de fato. Então a proposta desse podcast vai ser realmente isso. Como é que a gente vai conseguir utilizar a IA dessa forma saudável, sem deixar a gente burro ou coisa do tipo, sem acabar aprendendo a nossa criatividade? Então, porque se a escola fosse um canteiro de obras, a IA é só uma ferramenta e não um pedreiro. Bom, então aí, Luiz, como é que tu vê hoje o uso da IA pelos jovens? Então, pessoal, bom dia novamente. Eu me chamo Luiz Carlos Fogaça, sou um aluno da 201. Então, como que ela é usada atualmente, principalmente falando de jovens? Hoje em dia ela é utilizada por muitos jovens, mas mais como uma espécie de atalho mental. E quando eu digo atalho, é no sentido literal. Em vez de pensar, estudar, pesquisar ou quebrar a cabeça, a pessoa simplesmente joga a pergunta no ChatGPT e copia a resposta. Isso acontece com frequência em tarefas de escola, redações, resumo de livros, explicações. A IA ela virou quase que um faz-tudo. E sim, ela realmente pode fazer muita coisa. Mas o problema é quando o jovem começa a deixar de exercitar o próprio cérebro porque sabe que tem uma IA pronta para entregar qualquer resposta. E não é só na escola, viu? Tem gente usando IA para conversar com os outros, pedir conselhos, montar currículo, responder prova. E o resultado é que, sem perceber, a pessoa vai se acomodando, vai terceirizando tudo para IA. Parece produtivo, mas é o total oposto. A mente ela vai ficando preguiçosa, a gente vai desestimulando o nosso cérebro, ficando preguiçosos na arte de pensar. Isso cria uma dependência silenciosa. Ao invés de aprender como pensar, como argumentar, como gesticular pensamentos, o jovem passa a depender de uma resposta pronta, vocês entendem? Como realmente se fosse uma muleta intelectual. E tem mais um ponto que eu quero falar. Quando a IA ela vira um pensador oficial, o jovem ele deixa de errar. E errar ele é essencial para o aprendizado, sabe? Sem erro não tem aprendizado, você não aprende. Tá? E se você não passa pelo esforço de tentar, de errar, revisar, corrigir tudo, você não aprende de verdade. E aí o conhecimento ele não fixa na sua cabeça, ele não te dá base para nada. E a base que a escola não dá é fundamental para toda a nossa vida. Sim, né? E a gente percebe no nosso dia a dia mesmo que os nossos companheiros, ao invés de tentar buscar relações com professores, entre outras coisas, eles só preferem jogar lá e em vez de descobrir, Exatamente. eles acabam só usando uma ferramenta. Disso? Por quê? Porque é mais fácil. Sim. Sabe, nós fomos acostumados, evoluímos de uma forma para poupar energia. Sabe, o nosso cérebro, ele consome cerca de 20% da nossa energia diária. E a IA, ela se tornou realmente uma ferramenta para escapar o cérebro poupar energia. Isso é natural, só que, claramente, não desresponsabilizando a gente. Só que eu acho interessante também a gente, às vezes, começar a cobrar das escolas uma certa mudança na forma como eles já nos ensinam. Entendeu? E daí, tipo, como resultado, mano, nós acabamos vendo que a galera, eles acabam achando que eles aprenderam, né? Eles vão lá, fazem atividade com a ajuda de todo mundo, de ChatGPT, de Google, de Braille, de tudo que eles podem. E, professora, tá fácil. Passa uma semana, a professora pode passar o mesmo exercício que a galera acaba não conseguindo saber fazer. Eles acabam querendo empurrar muito com a barriga, já que tem muita tecnologia que eles podem usar pra responder, né? Sim, isso. Eu acho que a gente tá muito acostumadinho a estudar pra fazer a prova, ou nem estuda, né? Só decorar, só um decoreba mesmo, daí chega lá quando tu vai precisar de novo e não sabe mais nada.
Então, Luiz, continuando aí. Com tudo que foi dito até agora, o que isso pode causar nos jovens? Que danos que pode ter esse uso desacerbido da AI? Sim, os danos maléficos, né? Então, quando a IA ela é usada de forma errada, principalmente na educação, os danos eles não são visíveis de imediato, não são visíveis no momento. Eles são danos muito mais profundos, porque ela não faz mal como algo físico, mas sim ela age como um veneno. Ela enfraquece o cérebro sem a pessoa perceber. E um dos danos principais é a redução do esforço cognitivo. Ou seja, o jovem ele para de pensar, ele para de refletir, de argumentar. Isso aos poucos vai atrofiando a capacidade de raciocínio dele, de criatividade, de memória e de resolver problemas. E porque quanto mais você terceiriza o seu pensamento, menos o seu cérebro trabalha e mais ele se acostuma nesse não vou trabalhar. Outro dano que é muito grave é o bloqueio no desenvolvimento da autonomia intelectual. A pessoa ela deixa de confiar no próprio raciocínio. Sempre que precisa escrever algo, criar algo, resolver um problema, ela vai correndo direto para IA. Isso, com o tempo, vai começando a destruir a autoconfiança dela, a confiança nas próprias habilidades. A pessoa acha que não é capaz de pensar por conta própria. Fora isso, também a gente tem uma dependência psicológica. A IA, ela vira, como já foi falado, uma muleta emocional e muitas vezes até mental. Por exemplo, eu não preciso saber disso, depois eu pergunto para o ChatGPT. Isso desestimula o hábito de aprender, de buscar conhecimento e de se aprofundar nas coisas. E a pessoa começa a viver na superficialidade. Também tem um impacto na ética e na formação do caráter do indivíduo. Quando o aluno usa a IA para fazer trabalhos inteiros sem esforços, é basicamente uma forma de cola digital, se eu posso assim dizer. Isso enfraquece a honestidade da pessoa e alimenta uma mentalidade de se eu puder facilitar, eu facilito. Ou seja, os danos são mentais, emocionais e educacionais, vocês concordam? Sim, né? Eu acho que quando a gente fala de uso descontrolado da IA, muita gente acha, porque eu preciso decorar em que ano que tal pessoa morreu, não sei o quê. Mas não se trata disso, né? Porque quando essa pessoa estiver trabalhando, como é que ela vai fazer? Ela não vai correr atrás das coisas, ela só vai querer tudo de bandeja? Como é que, né? Então, né, mano? Acaba sendo uma coisa complicada, mas tem que lembrar que eu creio assim que realmente dá pra usar as IAs de uma forma correta. Tenta usar o chat GPT e tantas outras, né, que já tem, com diversos nomes, né, pra realmente a gente conseguir buscar mais de um assunto e entender ele mais complexamente. E às vezes ter até ideias que, nossa, eu não tive essa ideia, mas o chat GPT me deu essa ideia que ela é muito boa, me auxiliou numa ideia que foi muito boa, assim. Tá. E qual que é a solução de vocês para poder... Pra gente poder usar as IAs assim de uma forma Sim, certa, né? Como é que os alunos nas escolas eles poderiam usar as IAs de uma forma correta? Qual que é a solução de vocês para tentar contornar isso? Sim, inicialmente eu acho que não dá de a gente esperar que parta dos alunos isso, né? Mas talvez as escolas pudessem criar algum programa de ajuda, né? O que tu acha? Mano, eu creio que, diferente de tu, né, Matheus, eu acho que esse negócio tem que partir do aluno, porque a escola não vai conseguir controlar esse uso errado das IAs, tem que partir da consciência de cada indivíduo. A escola não consegue obrigar, não, tu vai usar o chat GPT desse jeito e desse jeito. Isso é impossível, né? Tem que partir da consciência dos alunos, que nessa idade eles provavelmente não vão ter, né, e a gente não tem. Então... acaba sendo complicado, tem que realmente partir do aluno. Eu acho, quando eu digo que não deve partir do aluno é porque justamente se hoje eles não usam direito é porque eles não enxergam ainda que isso pode causar um dano para eles, né? O que tu acha, Luiz? A gente tem que criar algum programa de ajuda, incentivar eles, mostrar o que pode acontecer? O que tu acha? Sim, assim, eu acho que na verdade a mudança tem que partir dos dois lados, é um conjunto, tá? Porque assim, como eu já falei antes, o nosso cérebro ele é acostumado a poupar energia e aí é um jeito da gente conseguir economizar. Eu já falei, o cérebro consome 20% de todas as energia que a gente consome no dia. E se a gente meio que não usasse a IA, é como se a gente fosse contra a nossa própria biologia. Vocês entendem isso? Sim. Porque é um meio que o cérebro achou de realmente poupar energia, algo natural. Tá? Obviamente, não desresponsabilizando, nós somos responsáveis por isso.
tá? Nós somos culpados, nós escolhemos a IA porque nós queremos, ninguém tá obrigando a gente. Só que tem que realmente partir de uma conscientização coletiva, coisa que é muito difícil. Vocês entendem? Mas, novamente, é um pouco do aluno e também só que da escola. Mas eu quero falar como muda a forma como a escola educa, se por assim dizer. A gente pode começar pequeno. O que a gente, por exemplo, nós quatro podemos fazer, sabe? Um assunto que eu acho legal é não pedir para ela fazer por nós, sabe? Pedir para ela ajudar a entender melhor, revisar, explorar novos jeitos de aprender, testar conhecimentos, se desenvolver, sabe? A IA ela deve ser uma mentora pra gente, não uma babá fazendo tudo por nós, tá? E aqui eu tenho anotado algumas boas práticas do uso da IA nos estudos. Por exemplo, como já falei, fazer perguntas em vez de pedir respostas prontas. Por exemplo, em vez de faça uma redação sobre o aquecimento global, pergunte: quais são os pontos principais que eu posso abordar numa redação sobre aquecimento global? Tá? Outro ponto é usar IA para revisar o que a gente já fez. Mas no texto pede para ela, poxa, me mostra onde eu posso melhorar. Onde eu posso melhorar a minha argumentação, a minha oratória com clareza. Terceiro, testar o nosso aprendizado com ela. Por exemplo, me faz 5 perguntas bem difíceis sobre a Revolução Francesa e para ver se realmente a gente aprendeu. 4, pode ser treinar a nossa oratória, a nossa escrita, o nosso vocabulário. Você pode conversar com a IA, explicar alguns temas e pedir para ela corrigir alguns erros e até propor alguns desafios. E isso é muito legal porque a gente ganha novas perspectivas também. Ela nos dá essa possibilidade. Por exemplo, julgue o nosso texto como um professor de redação. E muitas conseguem fazer isso. Então, realmente, a conscientização tem que vir da própria pessoa. Não tem realmente uma forma de controlar isso sem ser a própria pessoa tendo consciência de ela conseguir usar a IA de forma correta. Então, assim, como eu falei, eu acho que são os dois, sabe? Eu acho que tem que partir um pouco da pessoa também, mas ao mesmo tempo da escola. Né? Sim, a gente já teve muita palestra juntamente com o uso dos celulares, né? Porque a gente fala, se tu usar o celular, tu não vai prestar atenção na aula, porque tu vai perder o foco e não sei o quê. Mas pode ser o melhor professor do mundo, que é o necessário, né? Tu ter um bom professor, mas se for o melhor professor do mundo, se não partir da vontade do aluno de aprender, ele não vai aprender. Então a IA é a mesma coisa. Se tu não tiver um uso responsável, se tu não ter noção do que ela pode causar, tu não vai aprender de verdade. Exatamente. E a escola, ela não acaba, tendo muita força de controle sobre isso. Ela não consegue controlar meio que a responsabilidade do aluno. É realmente, assim, uma coisa que parte de cada indivíduo, né? A escola, o máximo que ela consegue é falar, não usem porque assim, desse jeito, porque não faz bem, não ajuda vocês a aprenderem. Mas é só isso. Realmente tem que partir, eu acho, de cada pessoa. E pra ela botar a mão na cabeça dela e falar, não, dessa vez eu vou tentar aprender mesmo. Só que eu queria saber o que a gente poderia, como que a escola poderia fazer isso, sabe? Porque eu acho que tem que, tudo bem, o certo é prover dos dois, mas eu ainda fico penando pra parte da escola, sabe? Eu acho que, quem sabe, se ela mudar algum jeito de fazer perguntas, de fazer algumas questões, por exemplo, só chega, vem, passa a questão, faz. É muito fácil o jovem usar IA. Que meios ela poderia utilizar para contornar esse problema, fazendo eles pensar por conta própria? Sabe, quem sabe algumas perguntas que... Bom, que pergunta a IA não sabe responder, né? Isso que... Eu fiquei se perguntar o que você pensa, o cara vai lá e vai botar lá o que você pensa sobre então, isso. No o trabalho que te faria como ir atrás? Dela, é o do foguete, da Laiane. Você lembra que ela pediu pra gente fazer um texto contando como é que foi a nossa experiência com o foguete? Sim? O que tem? Fez do IA? Não, eu só lembrei o que eu fiz e escrevi lá. Exatamente. Isso tá. é um jeito, entendeu? A IA não consegue o que escrever tu disso. aprendeu com tal trabalho, né? Pode ser também. Poderia ser. Sabe, acho que a gente, eu acho que não sei se tu falou, mas usou IA só pra... Não, isso sim, porque ela mas pegou lá, que foguetes são mais usados, isso aí. Então, mas da parte realmente do pensar o que a gente fez no projeto, a IA não fez pra gente. Sim, como é que resolveu tal problema. Exatamente, é um jeito legal. Aí quem tomou partido foi a pessoa, a IA só deu uma ideia do que fazer, Sim, mas percebe, foi uma mudança de pergunta, Uhum. entendeu?
Porque é muito fácil só perguntar como é que funciona um foguete tal, tal, tal. Isso aí já faz. Mas agora, poxa, como é que foi a tua experiência com esse projeto? Como é que foi o processo de desenvolver? O que tu achou? Isso aí eu não consegue fazer. Porque senão eu teria que escrever o projeto para IA, para daí ela fazer. Que daí já é bom, né? Também já ajuda. Porque a pessoa não só copia e cola. E se a gente imaginasse um cenário onde todos os alunos, a maioria pelo menos, usasse IA para tudo na vida e... Não na vida, na escola, né, na verdade. Como é que seria um futuro no trabalho desses tipos de alunos? Tá, então. Posso repetir até, porque, como já foi falado, tem... O uso da IA sem consentimento, não é sem consentimento, mas de forma errada, causa diversos problemas, como escrever de forma errada, eles não conseguem argumentar, se posicionar. Só que falando no macro do mercado, no nível coletivo de consequências futuras, tu pode imaginar como é que vai ser uma geração inteira crescendo dessa forma. Sem autonomia, sem pensamento, criatividade. O que isso pode gerar? Bom, uma alternativa é um mercado saturado de gente comum, que não consegue se destacar, porque justamente foi acostumado a não pensar durante toda a vida. Profissionais que só funcionam com uma IA do lado. Pode acontecer uma espécie de desemprego estrutural, porque pessoas, empresas vão preferir contratar menos gente, só que mais preparada e mais versátil. Também uma certa dependência tecnológica, onde ninguém vai saber fazer nada sem uma tela do lado. Só que a gente pode falar que isso, ao mesmo tempo, consegue criar uma sociedade mais manipulável. Vocês concordam? Sim. Por quê? Porque ninguém vai pensar por si só. Fica muito fácil controlar as massas. E o algoritmo, quando mostra uma ideia, todo mundo aceita. Aí ela responde algo, ninguém questiona. Todo mundo dita como verdade. Pode falar quem aqui realmente confere que o que ela fala realmente tem cabimento, sabe? Uma frase que eu gosto muito, que agora eu não lembro quem falou, é que a IA ela não vai tirar o nosso emprego, mas quem sabe usar ela melhor do que a gente vai. E pra gente usar a IA de forma correta, a gente precisa ter uma boa cabeça. A gente precisa saber escrever, porque quando a IA vai dar um texto pra gente, ela não vai dar o melhor texto do mundo. Pelo menos não ainda, ou uma IA que não é específica para isso. Só que a gente precisa ter as competências necessárias para saber o que é um texto bom, para identificar, bom, esse texto que ela me passou não é tão legal. Mas aí tu tira uma boa parte que tem ali. Que alguma coisa, se tiver de bom, tu vai poder saber identificar, se tu souber escrever um bom texto, né? Sim, exatamente. E também as respostas delas às vezes não são 100% precisas. Então se tu perguntar sempre tudo pra ela, às vezes ela vai te dar uma resposta errada e tu vai seguindo, acreditando naquilo. Exatamente. Tem um dia que eu fiz um trabalho, eu pesquisei a data de nascimento de alguém, deu uma data totalmente errada. A pessoa tinha nascido tipo 1900, ela botou lá 1800 e bolinha, 1700, super errado. Aí a gente foi pesquisar, meu Deus do céu. Ele acaba dando respostas muito doidas, né? Porque o ChatGPT ele não sabe de tudo, né? Ele sabe o acervo da internet. Na base de dados dele. Que é bem grandinho, né? Mas ainda não é tudo e ele pode aí acabar misturando os dados e dar nessas coisas aí. Outra coisa que ele também não sabe muito bem é tipo a letra de música, né? Se perguntar pra ele ler letra de música, título de livro, ele sabe nada. Não acredito. Parece que não tem no acervo dele, assim, ele buga, ele trava, ele dá uma resposta muito doida, cara. Não dá pra entender. Então, sem contar que a IA, pra às vezes cumprir o comando, cumprir o prompt que a pessoa dá, ela nem tudo ela tira de um banco de dados, sabe? Poxa, a rede neural dela cria diversas informações que muitas vezes não são verdades. Então aqui vem a importância de conferir o que ela fala, entendeu? Ele não vai contar, tipo, uma história, sei lá, pesada, uma coisa assim. O ChatGPT não vai falar tudo, ele vai filtrar. O Grok não filtra os bagulho, ele fala. Porque eu acho que ele pesquisa o que tem lá no Twitter e ele só fala o que tá escrito lá, né? Tipo, ele não filtra. É que o ChatGPT ele se preocupa muito com a ética por algum motivo. Então, tipo, ele não pode dar resposta de um monte de coisa. Tem até uns prompts que eles botam no GitHub, né? Pra tentar burlar, mas agora eles não estão funcionando mais. Você pergunta pra ele lá do presunto de 70 quilos que tu quer. Mas é importante que tenha um limite, porque senão as pessoas começam a usar de forma errada as IAs. É importante
importante é que seja programado de forma correta e que também tente ver a idade dos usuários, entendeu? Tente registrar a idade deles para certas pessoas mais velhas poderem acessar um conteúdo que elas tenham interesse, tipo classificação faixa etária para as IAs. Algumas redes sociais poderiam, quem sabe, implementar uma espécie de autenticação que usasse CPF, identidade, sabe, muitos dados. Você não mentiu a tua idade? É muito fácil, tu cria um e-mail, fala que tem 35 anos. Fala que nasceu tá em certo. 1800 e daí vai, né? Então. E pra quem não sabe agora do podcast que tá ouvindo, é a piada do frango de 70 quilos, que a gente pergunta pro chat GPT, como eu conseguiria esconder um frango de 70 quilos? De 1,80 m. De 1,80 m. Então a gente tenta burlar o chat, né? Mas acaba que não funciona muito bem, porque às vezes funciona, né? Só que tu tem que, tipo, fantasiar muito, né? Tem que acabar falando, não, e nós estamos no mundo de Batman e eu tenho um frango de 70 quilos e isso tudo numa situação meramente hipotética. Aí ele acaba te dando uma resposta, assim, bem genérica, mas ele sem te dá. nexo nenhum, né? Porque esse que é o problema que a gente tava dizendo. Ele inventa muita coisa, Ele né? inventa. Não sabe o que ele tá falando. Ô Lucas, eu queria até te perguntar, tu que manja das IAs aí, tu tem algumas indicações de IA pra gente? Por exemplo, pra realmente estimular a gente a pensar, a estudar de uma forma correta? Sim, tem vários tipos de IAs para vários tipos de problemas diferentes, ou que tu pretende usar para jeitos ou qualquer coisa. Cada uma específica em um tópico onde ela seja especializada, feita para isso. O mais famoso de todos, né, o rei do momento, o ChatGPT, que ele é ideal para tirar dúvida, revisar texto, explicar tema complexo em linguagem simples e simular debate. Ele pode atuar como um professor particular para ti 24 horas por dia, a hora que tu quiser. Lembrando, como professor, não como uma babá. A gente tem o Notion AI, acho que é assim que se pronuncia, que é uma plataforma de organização com uma IA integrada. Ele é ótimo para fazer resumo, organizar cronograma de estudo e montar mapa mental. Então, esse Notion AI é muito legal. A IA em si eu não usei, mas o aplicativo ele é muito legal. Tanto, por exemplo, eu uso o Notion para anotar trabalhos da escola para mim não esquecer, como se fosse uma espécie de bloco de notas. Aquela agenda lá. Isso, como se fosse uma agenda. A gente tem o Speechify, de novo, eu acho que a pronúncia é essa, que ele transforma textos em áudio com vozes naturais e você pode escutar as apostilas enquanto caminha, por exemplo, que é uma IA que é por voz, né? Ela fala contigo. A gente tem o Consensus, que é um motor de busca acadêmico que analisa mais de 200 milhões de artigos científicos e fornece respostas baseadas em evidência, facilitando pesquisas e estudos aprofundados. Legal, eu acho que estava lembrando de algumas também. Lembrei, tem a Tech AI, que ela é uma plataforma que auxilia educadores na criação de alguns planos de aula, também a geração de quizzes e uma personalização do aprendizado, ou seja, mais focado realmente para professor. Também temos o Notebook LM, que é uma, se eu não me engano, uma IA do Google, que ela é uma ferramenta que permite transformar textos em podcasts com vozes naturais. Então, tu quer um podcast sobre tal tema, só que tu não achou no YouTube. Poxa, manda lá um tema que tu acha legal sobre Revolução Francesa, que ele vai dar Ele mesmo te explica um pouco num formato de massa. podcast. Exatamente. Massa. E também eu acho que o DeepSeek, eu vi um matemático uma vez falando que ele, se tu precisar resolver algum problema de engenharia, alguma coisa assim, o ele é uma das DeepSeek- melhores, né, pra resolver O problemas. DeepSeek ele é muito bom para cálculo, coisa assim que envolve matemática. O DeepSeek ele é muito bom, ele é excelente, né? Eu vi que ele acaba penando muito na parte de programação, pede para ele criar um prompt para C+, eu não sei muito de programação, ele acaba criando uns prompts meio doido, mas seria bom realmente pra parte de cálculo. O Sérgio dos Foguetes elogiou muito essa IA, se não me engano. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi essa, ele falou muito bem, porque pra parte de cálculo ele é muito bom mesmo.
Então, gente, eu acho que o que a gente tinha pra falar hoje no nosso primeiro episódio do SESIcast era isso. Eu juntamente com o Henry, gostaria de agradecer a participação de Sim, vocês. sim. Poxa, eu que agradeço, é uma grande honra poder estar aqui. Contem comigo. Então vocês estão em casa aí. Valeu, gente. Falou. Gente, nós se vê em algum outro CScast, né? Quando tiver de novo aí. Valeu, falou. Isso aí, me segue Tchau, no Instagram. galera.